A gente recebe agora o professor da Universidade de Temple, o especialista em eleições americanas, Lucas Martins. Lucas, muito bem-vindo, muito obrigada por participar com a gente aqui dessa cobertura especial, 24 horas ao vivo. E eu já queria começar te perguntando sobre Pensilvânia. Sei que você está por aí e queria entender como é que está o ambiente, o que você está sentindo dessa votação por aí, porque há uma expectativa de contestação, talvez de tumulto, a gente não sabe se vai acontecer. E aí na Pensilvânia, o que tem de mais importante para a gente observar nessa eleição de 2024? Pois não, sempre muito bom falar com todos os colegas da CNN Brasil e para dizer também que, mais uma vez, a Pensilvânia se apresenta na história das eleições dos Estados Unidos como o estado mais essencial para definir quem será o vencedor à Casa Branca, quem vencerá a presidência dos Estados Unidos. Inclusive, é importante dizer que as pessoas, não somente os analistas, mas as pessoas que têm orgulho de pertencer à Pensilvânia, falam com muito orgulho, né, a respeito dessa questão de que, tradicionalmente, esse estado representa um estado fundamental em qualquer eleição presidencial. Agora, quando nós falamos do clima para essas eleições agora, em 2024, nós observamos da parte das duas campanhas, inclusive tive a oportunidade de conversar com ativistas, com voluntários de ambas as campanhas, aqui na Filadélfia, na Pensilvânia, que é a maior cidade desse estado americano. Existe uma expectativa muito grande a respeito das dificuldades, muitas vezes, que esses eleitores possuem na medida em que preferem votar no dia da eleição. Uma vez que nós já tivemos a votação pelo correio, que já foi concluída, agora nós temos essa parte fundamental da discussão de como será feita essa questão da votação no dia. Hoje mesmo nós temos a expectativa de eleitores democratas, republicanos, que precisam ter um plano para a votação. Essa é a pergunta que os voluntários de ambas as campanhas têm feito aos eleitores, batendo nas portas, perguntando efetivamente às pessoas se elas já possuem um plano para a votação, se já tem o documento necessário para que possam votar, se tudo já está pronto para que eles possam exercer o seu direito a voto. E é exatamente nisso que as campanhas estão trabalhando para garantir que as pessoas não tenham dificuldades burocráticas na hora de chegar até a urna. Muitas as dificuldades até com o ambiente da desinformação. Como é que isso afetou o processo eleitoral americano durante essa campanha? Porque a gente sabe que em 2020 esse processo de disseminação de notícias falsas sobre, inclusive, a lisura do processo eleitoral começou lá atrás, mas tem um impacto também em 2024? Sem dúvida nenhuma. E nós temos, por exemplo, o discurso dos próprios candidatos que fazem alertas a esse respeito, e o Donald Trump, o presidente Donald Trump, candidato republicano, mais uma vez, fala a respeito de possíveis fraudes, que só aceitaria resultados da eleição que o favorecessem, a Kamala Harris alertando para esta questão também. A questão das fake news aparecem reverberando nas eleições desde 2016, desde a primeira campanha de Donald Trump à presidência. As pessoas estão muito mais atentas a isso, uma vez que já é uma experiência já recorrente. É interessante pensar que o público americano, o eleitorado americano, já conhece a forma como Donald Trump conduz as suas campanhas, o tipo de discurso que ele tem, e ele já possui também o seu eleitorado cativo, que acredita nas suas convicções, nas suas palavras, não importa aquilo que seja compartilhado com este eleitorado. Este grupo de eleitores trumpistas confiam nele, entendem que ele é o melhor para os Estados Unidos, mas também existe um grande contingente de eleitores democratas, também independentes, que estão mais alertas com relação ao que recebem, por exemplo, pela internet, ao que recebem, por exemplo, na televisão, em canais, nas redes sociais. Por isso que existe uma conscientização muito melhor nesse momento, em 2024, do que havia, por exemplo, em 2016, quando nós tínhamos aí o início, né, de uma experiência de ter não só Donald Trump como candidato à presidência, mas também a experiência de se lidar com fake news em campanhas eleitorais. Há, sim, uma evolução, uma conscientização maior e também um aparelhamento melhor das campanhas para tratar
de assuntos como esse. Há também, enfim, assuntos muito difíceis, né, que foram compartilhados, notícias falsas, principalmente sobre os imigrantes, né, professor, sobre comerem carne de gatos e cachorros, votarem de forma ilegal na votação antecipada, com vídeo sendo compartilhado, inclusive, entre os eleitores republicanos. Então, tem aí um questionamento sério sobre como isso pode afetar, mas vamos observar como é que vai ser, inclusive, a apuração de votos. Agora, um outro ponto é que essa campanha começou muito violenta, né? Foram ali 2 tentativas de ataque contra Donald Trump. E esse cenário de violência pode impactar daqui para frente também? Nós vivemos uma situação bastante triste na história dos Estados Unidos, que é basicamente a normalização de situações como essa. Nós tivemos 2 tentativas de assassinato contra um candidato, um ex-presidente dos Estados Unidos, e isso parece que não impactou a campanha como deveria ter impactado, por exemplo, como nós tivemos lá em 1968, o assassinato do candidato democrata, Robert Kennedy, irmão também do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que foi assassinado em 1963. Ou seja, o que nós temos hoje, por mais que, por exemplo, né, imediatamente depois do ocorrido, o presidente Joe Biden emitiu comunicados e a própria Kamala Harris também, dizendo que não havia espaço para violência política nos Estados Unidos, mas o que nós temos verificado é que, infelizmente, esse espaço existe e se torna cada vez mais comum no debate político. Essa questão da polarização, ela já existiu e já existe já há muitos anos na história, na trajetória política dos Estados Unidos. Não foi à toa que este país também testemunhou uma guerra civil, lá na época em que Abraham Lincoln era presidente dos Estados Unidos, que se discutia a questão da abolição. Inclusive, Abraham Lincoln foi assassinado por um militante sulista por conta de toda a questão da polarização causada pela guerra. E nós passamos por um tempo em que situações como essa não eram mais verificadas em uma eleição americana. A eleição de 2024, ela fica marcada, independentemente do seu resultado, como a eleição que, infelizmente, mostrou que nos Estados Unidos existe uma tendência de normalização de violências políticas, de ataques não somente verbais, mas também contra a integridade e a segurança física de candidatos e também de outros manifestantes e ativistas também. É isso. E tem também uma questão sobre quais foram as propostas e alguns ataques em relação a determinados setores, né? Vamos colocar perfis de votantes e de eleitores, né? A questão dos imigrantes sendo colocada de forma muito agressiva por Donald Trump. E eu queria ouvir do senhor, professor, qual é o peso que cada um desse público tem. Das mulheres, a gente vê agora uma imagem de Donald Trump que chamou bastante atenção hoje porque tinha ali cartazes mulheres com Trump. Mas, de fato, as mulheres estão ao lado de Donald Trump? Mulheres, imigrantes e negros são setores em que as campanhas acabaram se debruçando, chamando a atenção e cada um tem sua dificuldade em relação a esses públicos. Sim, esses setores do eleitorado, eles são, de fato, tradicionalmente alinhados aos democratas. Estamos falando dos latinos, por exemplo, dos cidadãos que são imigrantes, que nasceram fora dos Estados Unidos, mas agora têm a possibilidade de votar ao atingirem a cidadania. O eleitorado negro também, que tradicionalmente está alinhado aos democratas, que elegeu Barack Obama, que elegeu Joe Biden em 2020. Só que também, aos poucos, né, existe uma pequena fragmentação dentro destes eleitorados por diferentes razões. Por exemplo, nós temos, a questão do eleitorado negro, do homem negro americano, que está também pensando e se aproximando aos poucos da candidatura do republicano Donald Trump pela questão da economia, pelo fato de ter perdido empregos ou não ter mais o alcance, por exemplo, que a classe média americana tem no quesito de se pensar, por exemplo, na compra de um carro, na compra de uma casa, a facilidade que isso fazia parte, né, da vida americana, pelo menos ali até o início dos anos 2000, e isso não mais faz parte da vida americana. Existe também um ressentimento
da parte de grupos, né, que são integrantes desse eleitorado afro-americano, mas que também não encontram nos democratas soluções que possam agradá-los do ponto de vista econômico. Agora, também, quando nós pensamos nos latinos, pensamos também na grande parcela dessa população que tem uma relação muito intensa com a religião. Os latinos que tradicionalmente trazem o catolicismo para os Estados Unidos, que também trazem a sua relação com o protestantismo, e isso necessariamente pode levá-los mais próximo, né, à candidatura do republicano Donald Trump, até pela questão do aborto. Existe uma questão religiosa envolvida nessa questão, e não é à toa que você vai verificar também que estes grupos sociais existem, não somente este apelo econômico, quando nós pensamos nos afro-americanos, mas também do ponto de vista dos latinos, dos imigrantes, que têm esse componente religioso, quando eles vêm para os Estados Unidos e vivem a vida americana, eles também trazem suas perspectivas na questão política, e é por isso também que existe uma fragmentação crescente nesses eleitorados que tradicionalmente são mais cativos, são mais próximos do Partido Democrata. Agora tem um outro setor do eleitorado que também pode fazer diferença. Queria perguntar para o senhor qual é o peso dos conflitos no Oriente Médio e o voto de muçulmanos e de árabes nessa eleição de 2024. E quando nós falamos nos árabes americanos, nós estamos falando necessariamente, né, e com muita atenção, em dois estados que são cruciais nesta campanha eleitoral. Estamos falando da Pensilvânia, estamos falando do estado de Michigan. E o espectador deve se lembrar muito bem que Michigan foi um estado que representou uma derrota política eleitoral para o Joe Biden em 2024, no momento em que ele estava preparando, né, a sua campanha para ser nomeado pelo seu partido, o Partido Democrata, para ser o candidato do partido à presidência dos Estados Unidos. O Michigan foi aquele estado que representou o voto de protesto, onde ele teve um contingente de votação mais baixo do que o normal, que foi verificado em outros estados, exatamente pela presença maciça. São 250 mil eleitores árabes americanos que estão no estado de Michigan e que estão descontentes com a política do Joe Biden, com a política da Casa Branca hoje em dia, com a questão da Palestina. E é por isso que existe um certo desconforto por parte deste eleitorado, na medida em que pensa se efetivamente apoiará a vice-presidente de Joe Biden, a candidata pelo Partido Democrata, Kamala Harris, mas também existe também uma leitura deste eleitorado crescente que pode efetivamente trazer o estado de Michigan para os democratas, que é exatamente pensar na questão de que Donald Trump não necessariamente representaria uma mudança de rumos, né, na questão do Oriente Médio em favor de uma solução de dois estados com relação à Palestina e Israel. E é exatamente por isso, né, a análise com relação às opções existentes, isso pode, de uma certa maneira, continuar favorecendo os democratas. Os democratas precisam investir não somente, né, nessa confiança de que os eleitores árabes americanos estão olhando para o que representaria Donald Trump do ponto de vista de gestão do conflito no Oriente Médio, mas precisa também convencer este eleitor árabe-americano descontente com o Partido Democrata a sair de sua casa e depositar efetivamente o voto na urna em favor de Kamala Harris. Este é um processo de convencimento que segue acontecendo até os últimos momentos da campanha eleitoral e que deve, caso seja efetivo e que funcione, vai trazer aos democratas o estado de Michigan, que é um estado essencial nesta campanha. E esse é o convencimento mais difícil, sair de casa e realmente escolher ali um candidato que realmente converse, né, com o que a pessoa pensa, com as suas ideologias, com as suas demandas, inclusive econômicas. O senhor falou sobre mudanças de rumos e eu queria perguntar sobre a questão da economia, porque aí nesse ponto muito interessa ao Brasil quais serão os rumos, né, que cada um pode tomar a depender do resultado das eleições. A pauta econômica, como é que ela está sendo abordada por Kamala Harris e Donald Trump? Este é o tema central desta campanha eleitoral. Por mais que nós conversemos sobre a questão
das guerras, a guerra na Ucrânia, a questão do Oriente Médio, até mesmo a defesa da democracia, que é um tema que é bastante discutido pela Kamala Harris, pelo Partido Democrata. O eleitorado americano está preocupado principalmente com a questão da economia. Este é o tema principal quando nós pensamos nas eleições presidenciais americanas agora em 2024. Agora, qual é o discurso, né, dos dois candidatos nesse sentido? E nessa posição de opositor ao governo atual, Donald Trump sai em vantagem com relação ao argumento, à narrativa que ele leva, no sentido de dizer que se a economia vive um momento difícil, ele teria condições, como oposição, de oferecer uma solução melhor ao eleitorado. Mas a Kamala Harris também ela tem criado narrativas e discursos que a dissociam do Joe Biden e tem colocado exatamente no Donald Trump uma questão, né, que até então ele mesmo utilizava, né, como trunfo das suas campanhas políticas, de dizer que ele era o candidato antissistema nas campanhas eleitorais. E agora, qual é a estratégia do Partido Democrata? E que apareceu, por exemplo, na Convenção Democrata que oficializou a Kamala Harris como candidata a presidente. Exatamente a noção de que o Donald Trump representaria a posição de candidato representante dos ricos, aquele que não tem interesse de pensar políticas públicas para a classe média, aqueles que estão passando por mais dificuldades depois da transição pós-pandemia. Existe um esforço por parte do Partido Democrata de promover um discurso no sentido de se aproximar do eleitor médio americano que foi perdido ao longo de 2016, ao longo de 2020. Este eleitor que se encontrou ressentido nos anos, né, de governo, por exemplo, de Barack Obama, que não perceberam mudanças econômicas que os favorecessem, isso fez com que Donald Trump representasse uma solução antissistema e que agora os democratas têm trabalhado exatamente para recuperar um eleitorado que se perdeu e que agora a Kamala Harris tem este objetivo de reconquistar. Agora é interessante porque tem ali um controle da inflação. Se a gente for pensar nos últimos meses, não é a situação mais difícil dos Estados Unidos pensando na economia, né? Houve ali até uma melhora, mas tem um custo de vida que aí está fazendo peso, né, em relação à escolha do eleitorado, peso para quem mora no subúrbio, para os candidatos, para os eleitores negros, para as mulheres também, né, que precisam ali controlar, inclusive, o orçamento da família. Então, acaba que a questão econômica, ela passa até por cima de outras questões raciais, de identidade, e acaba sendo a mais importante. É verdade. E a pergunta que sempre surge, né, para analistas, aqueles que observam a vida americana, é exatamente nesse sentido, porque quando nós olhamos para os números, a inflação ela está diminuindo, ela diminuiu durante a gestão de Joe Biden. O desemprego praticamente não existe nos Estados Unidos, existe praticamente uma situação de pleno emprego. E também é possível dizer que, em meio a esse conjunto, né, de boas novas, digamos assim, na vida americana, existe ainda um desconforto por parte do americano médio, no sentido de que ele ainda sente a força da inflação, que ainda não chegou na ponta, no sentido de diminuir, né, preços de necessidades que ele possui, por exemplo, no supermercado, da carne, do frango, do ovo. Basicamente, isso não diminuiu da forma como aparece, por exemplo, em indicadores econômicos e sociais, e também existe um desconforto da parte dos americanos, na medida em que hoje ele precisa trabalhar muito mais para ter um padrão de vida que ele possuiria 10 anos ou 20 anos atrás. Por exemplo, hoje a situação de pleno emprego nos Estados Unidos tem muito a ver também com uma situação que é bastante característica aqui. As pessoas, de uma forma geral, este eleitor médio americano que é essencial nessa campanha eleitoral, hoje ele vive numa situação em que ele tem 2 a 3 empregos de meio período, ele precisa trabalhar durante os finais de semana, durante os feriados, uma carga horária muito mais extensa, com um salário muito mais baixo em cada uma dessas ocupações, para conseguir pagar as suas contas. Então, por mais que ele esteja ocupado, por mais que ele tenha
a possibilidade de escolher onde ele poderia trabalhar, ele precisa trabalhar muito mais para poder ter um padrão de vida que considere-se aceitável dentro dos padrões americanos. E é por isso que existe esse desconforto. As pessoas trabalham mais e não têm acesso às mesmas benesses, aos produtos que tinham há pelo menos 2 décadas atrás. Isso, nós conversamos então com o Lucas Martins, professor da Universidade de Temple, especialista em eleições americanas e está ali no estado mais importante, que é Pensilvânia, nessa eleição dos Estados Unidos. Muito obrigada pela participação do senhor. E eu que agradeço. Ótima semana a todos. É isso, obrigada.